No fim da noite de ontem saiu a informação de que o Flamengo quer contratar João Félix para o Super Mundial de Clubes. Eu vou falar sobre isso, vou trazer um bastidor exclusivo sobre a possibilidade do Mengão contratar o português para dividir a posição do camisa 10 com o Georgian de Arrascaeta. Vou falar sobre Gabigol, que detonou o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira. Acabei de chegar agora de Belo Horizonte, acabou o jogo ontem, fiz lá a coletiva, zona mista, entrei no carro, vim correndo para o Rio de Janeiro, cheguei em casa, tomei um banho e já estou indo para Buenos Aires, porque depois eu tenho a conexão para Santiago del Estero. E eu tô chegando, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, como eu disse, saí de Belo Horizonte ontem, depois do jogo, peguei o carro, vim de carro, cheguei em casa, tomei um banho, troquei a mala e estou indo agora já para a Argentina. Por isso que eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Você não paga nada. E aqui você tem conteúdo do Flamengo o tempo todo. Onde o Flamengo está, a gente sempre vai estar também procurando manter você, torcedor rubro-negro, bem informado. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o jogo de ontem, que infelizmente o Flamengo teve uma derrota ruim para o Cruzeiro. E eu vou dizer uma coisa, agora eu tô com a cabeça mais fria, no jogo eu tava com a cabeça quente, agora eu tô com a cabeça fria. O Flamengo ontem jogou pior do que o Cruzeiro. O Cruzeiro ontem, no primeiro tempo, foi um jogo muito parelho, o Flamengo teve até mais volume, mas não conseguiu converter esse volume em gols. Teve um gol do Arrascaeta ali no final do primeiro tempo, um golaço, que trouxe o jogo para a segunda etapa empatado, mas no segundo tempo, vamos concordar que o Cruzeiro foi muito melhor do que o Flamengo, prova que o Agostinho Rossi foi o melhor jogador do jogo no segundo tempo, fez grandes defesas, salvou o Flamengo, inclusive pegou o pênalti batido por Gabigol, e daí no rebote o Gabigol conseguiu converter o pênalti, fazendo ali o segundo gol do Cruzeiro, sacramentando a vitória do Cruzeiro para cima do Flamengo. Óbvio, agora o técnico Felipe Luiz tem que catar os cacos, recuperar a confiança do jogador, porque quarta-feira tem Flamengo e Central Córdoba, jogo importantíssimo para o Flamengo, para a Libertadores da América lá na Argentina. Vale lembrar que o Central Córdoba veio ao Maracanã na primeira fase aqui dessa fase de grupos e venceu do Flamengo por 2-0. Então o técnico Felipe Luiz tem que recuperar a moral dos jogadores, tem que recuperar o ânimo dos jogadores, não pode deixar essa derrota de ontem refletir no jogo de quarta-feira e tem que ganhar quarta até para se manter vivo na Libertadores da América. A tabela do Brasileiro, vou passar uma parcial aqui, só os 4 primeiros. Palmeiras assumiu a liderança com a vitória sobre o Vasco, foi a 16 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, tem 14. O Bragantino é o terceiro colocado, tem 13 pontos. E o Cruzeiro é o quarto colocado, também com 13 pontos. E daí o que acontece é o seguinte, o Flamengo, que hoje é o segundo, pode cair para terceiro colocado. Isso porque o Bragantino joga hoje contra o Mirassol em Bragança Paulista. E daí, se o Bragantino ganhar do Mirassol, o Bragantino vai para 16 pontos, o Flamengo permanece com 14, e daí cai para terceiro colocado. Então, assim, torcer hoje para que o Mirassol consiga vencer do Red Bull Bragantino, até para a gente conseguir ali se manter nessa briga na parte de cima da tabela. Vamos estar ali em segundo, e aí a gente tem que correr atrás desse prejuízo, ganhar os jogos e fazer a nossa parte. Bom, já que eu tô falando de hoje, deixa eu falar uma parada aqui, porque hoje vai sair uma decisão muito importante para o Flamengo. É a decisão do grupo D do Super Mundial de Clubes. Isso porque o TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, vai definir hoje a volta ou não do Lyon para o grupo. Vale lembrar que, por regra da FIFA, o Lyon foi excluído do Super Mundial de Clubes. Com isso, tem uma vaga em aberto no grupo do Flamengo. Hoje o Tais vai definir, daí o Lyon entrou no Tais pedindo novamente a vaga e hoje será o julgamento e o Tais vai definir se
o Lyon volta ou não. Se o pedido for negado, existem 3 possibilidades. O Los Angeles SC, o América do México e também tem o Alajuelense da Costa Rica, que está tentando também entrar ali nessa briga para assumir essa terceira vaga no grupo D, no Super Mundial de Clubes, o grupo do Flamengo. Bom, deixa eu falar agora sobre Gabigol, que ontem, depois do jogo, óbvio, ele fez um gol aos 51 minutos do segundo tempo. É óbvio que ele iria dar entrevista, é óbvio que ele iria falar. Vocês já sabem como é que é a figura. E aí ele falou assim, o Flamengo é o meu time do coração, como o Santos também foi e ainda é. Todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, do carinho e quanto eu amava jogar lá. A torcida também. O que aconteceu no Flamengo foi com um presidente, não com o resto das pessoas e o clube em si. Ou seja, o Gabigol, ele fez o gol no Flamengo, né? Um rebote ali, o Agostinho Rossi pegou o pênalti, o Gabigol acabou fazendo o gol, mas ele dá uma entrevista e ele fala assim, olha, e antes disso ele fala que ele amou jogar no Flamengo, que ele ama o Flamengo, e ele fala muito disso assim e tal. E aí ele falou o quê? Olha, o que aconteceu lá no Flamengo, o problema não foi com o técnico, não foi com jogadores, não foi com ninguém. O problema foi com um presidente. E depois, ele dando uma entrevista ali para a Cazé TV, ele falou justamente isso. Ele falou, cara, eu não tive problema com nenhum dos meus companheiros, eu não tive problema com nenhum jogador. O meu problema foi com um treinador que todo mundo já sabe quem é e com um presidente também que todo mundo já sabe quem é. No caso, ele estava falando do Tite e do ex-presidente Rodolfo Landim. Então ele aproveitou ali o momento de muito holofote em cima dele, obviamente. Pensei que ele nem ia jogar, ele entrou ontem, já estava nos acréscimos, e aí acabou fazendo um gol na gente e ainda deu essa entrevista detonando o ex-presidente do Flamengo, Felipe Luiz, Rodolfo Landim. Bom, deixa eu falar agora sobre a situação do João Félix, porque ontem também, lá quase meia-noite, 11h35 da noite, o Vene soltou uma informação de que o Flamengo abriu conversas para tentar a contratação do português João Félix, de 25 anos, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan. Deixa eu explicar para vocês, até contar aqui um bastidor. Isso não é de hoje. Eu estava na Venezuela, Flamengo e Deportivo Táchira. Eu estava comendo um negócio chamado tequeños. Cara, é um salgado assim típico da Venezuela, muito gostoso. E aí, o que acontece é o seguinte, eu estava comendo no restaurante do hotel, aí o Boto passou para ir no banheiro. Aí eu falei assim, e aí, Boto, me fala o nome do jogador que você vai trazer para dividir a camisa 10 com o Georgian de Arrascaeta. Ele pegou e falou, João Félix. E riu. Falei, olha que eu vou cravar, hein? E ele continuou rindo assim e tal. E obviamente, gente, aqui no canal a gente tem muita responsabilidade. Eu não ia chegar aqui numa coisa que no dia eu pensei até que era uma brincadeira do Boto, eu não ia trazer aqui pro canal, até porque eu respeito vocês e eu respeito aqui o nosso trabalho. E aí, ontem, tava o Pedro do canal Mengão Melhor, a gente tava comendo assim, e ontem saiu a notícia de que sim, não era uma brincadeira, era sério. O Flamengo está negociando para tentar um empréstimo do João Félix. Qual é a ideia do Flamengo? Viabilizar um empréstimo com a opção de compra. E aí, o foco do Flamengo é justamente esse. Se o Flamengo não contratar o João Félix, o Flamengo quer um jogador no perfil do João Félix. Como, Flazoeiro? Jovens, com boas rodagens no futebol e, o mais importante de tudo, em plena condições físicas. Essa é uma exigência do Flamengo, que o jogador esteja em plena condição física. Não é jogador que vai chegar aqui, vai jogar um jogo, vai ficar 5 jogos no departamento médico. Não, não é essa a prioridade do Flamengo. A prioridade do Flamengo é nessa característica. Jovem, com uma boa rodagem no futebol e em plenas condições físicas para chegar e servir ao Flamengo da maneira que o Flamengo precisa de um substituto ali, de um cara, não digo nem um substituto, mas de um cara para dividir a posição com o Georgian de Arrascaeta. É muitos jogos, óbvio, o Arrascaeta não vai conseguir jogar todos. Então é um cara para dividir ali essa posição de camisa 10, essa posição do cara que pensa, né, do cara que carrega o piano ali no meio campo com o Georgian de Arrascaeta. E quando saiu essa informação ontem, eu liguei os pontos, falei, cara, o Boto já tinha falado sobre o João Félix lá na Venezuela comigo, então realmente, desde lá,
já estava acontecendo alguma coisa, talvez não estaria no estágio que está hoje, talvez não estaria avançado como esteja hoje, ou não estaria tão conversado, era só um alvo, não era uma negociação em si estruturada, não era uma conversa em si estruturada, mas desde o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira, quando eu perguntei pro Boto, e aí, Boto, quem vai ser o cara que vai dividir a 10 com o Arrascaeta? E ele rindo falou João Félix, e aí eu vou dizer mais uma vez, eu não trouxe a informação aqui no canal, porque óbvio, eu entendi que aquilo ali era uma brincadeira, mas, como diz um ditado popular, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Então, tá aí agora o Flamengo negociando para contratar João Félix. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo vai acertar em trazer o João Félix? Você acha que o Flamengo acerta nessa contratação? Você gosta do nome do português de 25 anos? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para todos nós. Bom, o Flamengo treina hoje, 10h30 da manhã, no Ninho do Urubu, já avisando o jogo de quarta-feira contra o Central Córdoba. Treina amanhã também, amanhã viaja para a cidade de Santiago del Estero, onde joga contra o Central Córdoba na próxima quarta-feira. Eu já estou indo agora. Acabei de chegar, como eu disse no começo do vídeo, cheguei, tomei um banho, troquei a mala, tô indo para o aeroporto, na verdade, para poder pegar o voo para Buenos Aires. Aí eu chego em Buenos Aires na hora do almoço, fico em Buenos Aires e amanhã bem cedinho eu saio de Buenos Aires para Santiago del Estero, é mais ou menos 1.000 quilômetros, 1 hora e pouquinho ali de voo, e a gente vai estar lá também cobrindo o Flamengo nesse jogo da Libertadores que é tão decisivo para o nosso Mengão, tá certo? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria te pedir, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Obrigado.